E aí, pessoal, tudo bom? Vamos continuar a nossa lista de exercícios sobre prismas, fazendo a segunda parte do vídeo, onde nós faremos mais 7 questões sobre esse assunto. Vamos prestar bastante atenção. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. Vamos começar. Questão 2, 9, também do Enem PPL, só que de 2019, fala que para decorar sua casa, uma pessoa comprou um vaso de vidro em forma de paralelepípedo. Então, olha, o vaso tem a forma de paralelepípedo, é uma caixa comum daquela retangular que a gente tem, cujas medidas internas são 40 centímetros de comprimento, então vamos anotar isso, né? É um paralelepípedo com 40 centímetros de comprimento, 35 de largura e 60 centímetros de altura. Em seguida, foi até uma floricultura e escolheu uma planta aquática para colocar nesse vaso. Isso aí é questão direto, tem esse tipo de questão no Enem. Fala de aquário, fala de vaso com água, é direto que tem. Segundo uma proposta do gerente do local, essa pessoa avaliou a possibilidade de enfeitar o vaso colocando uma certa quantidade de pedrinhas artificiais brancas, de volume igual a 100. Vou mudar até a cor, ó. Pedrinhas com volume de 100 centímetros cúbicos cada, ok? Que ficarão totalmente imersas na água que será colocada no vaso. O gerente alertou que seria adequado, em função da planta escolhida, que metade do volume do vaso fosse preenchido com água. Outra informação importante, olha aí. Metade do volume do vaso tem água. E que depois as pedrinhas fossem colocadas e a altura da água, quarta informação aqui, ó, a altura da água deveria ficar a 10 centímetros do topo do vaso. Ok? Então, repara, vamos entender o texto. Às vezes ele pode confundir a gente. Você tem um vaso em forma de paralelepípedo, vai encher com água até a metade, depois vai colocar pedrinhas, até que a altura fique a 10 centímetros do topo do vaso. Ok? Beleza até aqui? Vamos pensar então, vamos desenhar devagar. Vou fazer bem devagar com vocês aqui, olha. Vamos imaginar que eu tenho aqui o meu vaso em forma de paralelepípedo, certo? Está aqui meu vaso. Vou colocar aqui as dimensões. 40 por 35 por 60. Acho que está bonito esse desenho aqui, tá, gente? Só para a gente poder visualizar. 40 por 35 por 60. Como ele só quer até a metade com água, eu vou dizer que eu tenho até 30 centímetros de água, né? Então, quem é o volume de água? O volume de água é 40 vezes 35 vezes 30. E ele tem que ficar até aonde? No final. No final, ele tem que ficar faltando só 10 centímetros. Ou seja, ele tem que estar a uma altura de 50. Então, meu volume final é 40 vezes 35 vezes 50, porque o volume do paralelepípedo é só multiplicar as três dimensões. Agora, quanto que dá isso? Guardo os zerinhos. 4 vezes 5, 20. Vezes 35, 700, com 2 zerinhos, 7.000, 70 mil, desculpa. E o volume de água? É só até 30, só até 30. Então, 40 vezes 35 vezes 30, que dá 42 mil, a gente fazendo com humildade essa continha aí. Então, desse espaço aqui, ó, de 50 até 30, que é o meu espaço da subtração entre esses dois volumes, é o que eu vou ter de pedra. O volume de pedra vai ser os 70 mil, que é o total, menos o 42 mil, que é só de água. 70 menos 42, 28 mil centímetros cúbicos. Isso, 28 mil centímetros cúbicos é o volume das pedras. Como cada pedra tem 100 centímetros cúbicos, quantas pedrinhas eu vou usar?
28.000 dividido por 100. Corta aqui esse zero com esse. Corta aqui esse zero com esse. Isso vai dar um total de 280 pedras. Resposta certa, letra B. A questão 10 caiu no Enem mesmo, não foi no PPL 2018. Fala que um artesão ele está com potes cilíndricos, cujas medidas são 4 centímetros de diâmetro e 6 centímetros de altura. Ele pretende adquirir caixas organizadoras para armazenar seus potes de tinta, empilhados verticalmente, com tampas voltadas para cima, de forma que as caixas possam ser fechadas. No mercado existem 5 opções de caixas com o formato aí das informações da tabela. A pergunta é: qual desses modelos o artesão deve adquirir para conseguir armazenar o maior número de potes por caixa? Ok, vamos pensar. Para eu saber quantos potes eu consigo colocar dentro da caixa, eu preciso saber quantos potes eu consigo colocar no comprimento, quantos na largura e quantos na altura. E aí, multiplicando esses resultados, eu tenho o total. Meu comprimento da caixa 1 é 8 centímetros. Como o diâmetro é 4, quantas caixas vão caber aqui dentro? 8 dividido por 4, 2 caixas. Então, no sentido do comprimento, cabem 2 caixas. A mesma coisa na largura, porque diâmetro a gente sabe, na circunferência, o diâmetro ele é tanto no comprimento quanto na largura. Então, também caberão 2 caixas na largura. Então, eu tenho 2 no sentido do comprimento, 2 no sentido da largura. E na altura, 40 dividido por 6, que é a altura do pote cilíndrico. 40 dividido por 6, eu coloquei 6 ali, por quê, gente? Porque é a medida inteira. Se você dividir 40 por 6, vai dar 6,66666. Só que a gente não coloca 0,666 de pote. Vão caber 6 potes e vai sobrar 4 centímetros. Então, é só valor inteiro. Então, vamos de novo. 2 no comprimento, 2 na largura, 6 na altura. Isso vai dar um total de 24 potes dentro da caixa 1. Por quê? Vou explicar devagar de novo. Ó, eu tenho aqui 2 e na largura 2 também. Já deu 4, tá vendo? Só que sobe 6 de altura. Então, 4 vezes 6, 24. Entendemos como é que faz? Agora vai ser mais rápido. Divide por 4 no comprimento e na largura, divide por 6 na altura. 2, 5, 2. 2 vezes 5, 10, vezes 2, 20 potes. Não é o pote 2, com certeza. Pote 3, 18 por 4, 4. 5 por 4, 1. 35 por 6, 5. 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20 também. Pote 4, 20 dividido por 4, 5. 12 dividido por 4, 3. 12 dividido por 6, 2. 5 vezes 3, 15, vezes 2, 30. Eu acho que temos aí, hein? É o pote 4. 24 dividido por 4, 6. 8 dividido por 4, 2. 14 dividido por 6, 2. 6 vezes 2, 12 vezes 2, 24. Realmente, é o pote número 4. Cabe 30 potes. Resposta certa, letra D. Questão 11, Enem 2014, fala de uma lata de tinta com a forma de paralelepípedo, com as dimensões mostradas na figura, 24 por 24 por 40. Será produzida uma nova lata com os mesmos formato e volume. Olha só, vai ter que ter a forma de paralelepípedo e o mesmo volume. Presta atenção nisso. Mesmo volume, a caixa nova. De tal modo que as dimensões da base sejam 25% maiores do que o da lata atual. A minha lata atual tem 24 centímetros de dimensões da base. Então, eu vou aumentar 25% desse 24. Quanto que é 25% de 24, gente? 25%. Isso é uma fração. 25 por 100.
vezes 24. Multiplica 25 vezes 24. Vou fazer aqui na humildade dessa vez. 25 vezes 24. Olha aí, 4 vezes 5 dá 20, né, gente? Sobe 2. 4 vezes 2, 8. Com 2, 10. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 2, 4. Com 1, 5. Então, deu quanto? Deu 600. Então, vai ser 600 dividido por 100. 600 dividido por 100, 6. Então, aí está 25% de 24. Isso quer dizer, então, que a minha nova, olha só, hein, vou colocar aqui, a minha nova medida vai ser 30, que é 24 mais 6. 30 de um lado, 30 do outro. E minha nova altura? Para manter o volume, essa altura vai ter que reduzir, concordam comigo? Eu não sei quanto que é, vou chamar essa altura de x. Quem é meu novo volume, então? Paralelepípedo não é só multiplicar as dimensões? 30 vezes 30 vezes x. 30 vezes 30 dá 900 vezes x, 900x. E isso vai ter que ser igual a quanto? Ao volume antigo, porque as duas vão ter o mesmo volume. Olha o texto. 24 vezes 24 vezes 40. Multiplicando 24 vezes 24 vezes 40, isso dá 576 vezes 4, 2.304 com zero, 23.040. E aqui 900x, como a gente já tinha dito. Como o 900 está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. X vai ser 23.040 dividido por 900. Posso simplificar? 0 e 0? Posso. E agora eu vou efetuar a divisão e eu vou fazer aqui na humildade 2.304 por 90. Olha aí. Vou fazer bem devagar aqui. 230 dividido por 90 dá 2, né? 2 vezes 90, 180. Para 230, 50. Baixou o 4 aqui, 504. Isso vai dar 5. 5 vezes 90, 450. Para 504, 54. Não tem mais número para baixar, então é 0, 540 dividido por 90 é 6, né? Então, pronto. 6 vezes 90, 540. Para 540, nada. O meu valor é 25,6. Essa é a minha nova altura, mas ele quer saber, olha, o percentual de redução. A minha altura era 40, agora é 25,6. Reduziu quanto? Reduziu 14,4. É só fazer 40 menos 25,6. Agora, quanto que isso é em porcentagem, pessoal? Em porcentagem, usando regra de 3, você faria 14,4 é a porcentagem que eu quero, vou chamar de P. E o todo, 40, é 100%. Porque eu estou comparando a redução do 40, né? Então, 40 é 100%, 14,4 é a porcentagem. Bastaria fazer multiplicação cruzada e resolveria. Se você quiser fazer direto, basta pegar essa redução e dividir pelo todo, 40. 14,4 dividido por 40 dá 0,36. Lembrando que isso daqui é uma forma da gente escrever porcentagem. Anda duas casas, 36% é a minha redução. Resposta certa, letra D. Olha essa questão 12 aí, Enem de 2016. Ele fala que as provas de natação são nas piscinas olímpicas e essa piscina ela tem uma profundidade de 3 metros, a piscina olímpica, 3 metros, além dos tradicionais 50 metros de comprimento
e 25 metros de largura. Essas são as dimensões da piscina olímpica. E a gente já tinha visto isso nos exemplos anteriores, que a piscina olímpica é um paralelepípedo, né? E o clube ele deseja reformar a sua piscina, que já tem 50 metros de comprimento, essa piscina do clube. Porém, ela não tem 25, ela tem 20 de largura e 2 metros de profundidade ao invés dos 3 exigidos. E ele vai reformar, e dessa medida de azul vai passar para as medidas de amarelo. Após a reforma, a capacidade dessa piscina superará a capacidade da original em quantos por cento? Lembra do que a gente já falou aqui. Capacidade. Qual é a grandeza que a gente calcula quando fala de capacidade? Quanto cabe dentro da piscina? É o volume. Então, eu tenho que calcular o volume da antiga e o volume da nova e ver quanto que aumentou e quanto isso é em porcentagem. Então, volume novo, 50 por 3 por 25, não é isso? 50 vezes 25, 750, vezes 3, 1.250, vezes 3, 3.750. E o volume antigo, 50 vezes 20 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20, com 2 zerinhos, 2.000 metros cúbicos. Só fazer a multiplicação aí com calma. Então, se eu tinha um volume de 2.000, passei a ter um volume de 3.750, isso aumentou 1.750. Lembrando que agora a minha comparação, olha, com a piscina original. Quanto tem piscina original? 2.000 metros cúbicos. Então, eu vou comparar 1.750 com 2.000. Então, não pode ser nenhuma dessas outras. Olha, não pode ser 20%, porque 1.750 é mais que a metade de 2.000. Então, não pode ser 20, não pode ser 25, não pode ser 47, não pode ser 50. Só sobrou 88%. Mas se a gente fizer a porcentagem, 1.750 dividido por 2.000, dá 0,875, que é 87% e meio. Aproximadamente 88, letra E. Enem 2015, uma questão mais trabalhosa do que essas outras. Ela fala que uma fábrica de sorvete utiliza embalagens plásticas no formato de paralelepípedo e internamente a embalagem tem 10 centímetros de altura e a base é 20 por 10. Beleza? No processo de confecção do sorvete, a mistura é colocada na embalagem no estado líquido e, quando levada ao congelador, tem seu volume aumentado em 25%, ficando com a consistência cremosa. Inicialmente, é colocada na embalagem uma mistura sabor chocolate. Olha só, chocolate inicialmente tem 1.000 centímetros cúbicos. E após essa mistura ficar cremosa, o que acontece quando ela fica cremosa? Aumenta 25% de volume. Vai ser adicionada uma mistura sabor morango, de modo que ao final do processo a embalagem fique completamente preenchida com sorvete. Ou seja, qual é o volume final? É o volume lá da minha caixa paralelepípedo, né? 10 por 20 por 10. 10 vezes 20 vezes 10, 2.000 centímetros cúbicos. Então, no final de todo o processo, eu tenho que ter 2.000 centímetros cúbicos, tá? E o chocolate, que tinha de início 1.000 centímetros cúbicos, quando ele ficar cremoso, vai aumentar 25%. Agora, pensa comigo, olha, eu tinha 100%, eu vou bem devagar aqui nesse ponto para explicar para vocês. 100% mais 25%, isso vai dar um total de 125%, correto? Agora, como é que eu escrevo isso em número decimal para poder fazer a multiplicação lá? Eu não ando duas casas com a vírgula para frente?
Então, 125 é a mesma coisa que 1,25. 125% é 1,25. Por isso, o meu volume de chocolate, depois de ficar cremoso, vai ser 1.250 centímetros. Eu aumentei, centímetros cúbicos, né? Eu aumentei 25%. Então, o morango, sobrou para o morango só 750, porque eu tenho que ter 2.000 e 1.250 já é de chocolate, sobrou só 750 para morango. Só que isso é o morango final, é o morango cremoso. Presta atenção. Antes de ficar cremoso, ele tem um volume. E esse volume vai ser multiplicado por 1,25 e vai dar 750. Então, 1,25 vezes o volume que eu tenho que colocar, no final, tem que dar 750. Então, como esse 1,25 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. 750 sobre 1,25, o que eu posso fazer? Igualar as casas decimais, duas casas decimais, e esquecer a vírgula. Vai ficar 75.000 dividido por 125. E aí eu vou fazer aqui na humildade com vocês. 75.000 dividido por 125. 750 dividido por 125 dá 6. Repara só, dá 6. 6 vezes 125 é exatamente 750. Sobra nada. Como tem dois zeros, acrescento os dois zeros aqui. Então, eu tenho 600 centímetros cúbicos de morango para colocar lá. Resposta certa, a letra C. Ok? Essa questão 14, ela fala que tem um prisma reto de base hexagonal. Olha aí. É um prisma que a base é um hexágono, que pode ser inscrito em uma circunferência de raio 2. Então, o que é isso, gente? Eu tenho aqui uma circunferência por fora e esse hexágono está dentro, né? Finge que está aqui bonitinho, ok? E o raio dessa circunferência é 2. A gente já aprendeu isso lá atrás, que o lado do hexágono regular é igual ao raio. Então, se o raio é 2, o lado do hexágono também é 2. Ele fala que a altura do prisma é o dobro do lado do hexágono. Como eu acabei de achar que o lado do hexágono é 2, a altura vai ser 4. Pergunta: qual é o volume? Questãozinha pequena, cálculo direto. Volume é o quê? Área da base vezes a altura. A área da base vai ser a área do hexágono, já que a base é um hexágono. 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. E quem é esse L? A gente acabou de calcular aqui em cima. Esse L é 2. Então, vai ficar 3 vezes 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. 2 ao quadrado é 4. 3 vezes 4, 12, dividido por 2, 6 raiz de 3. E a altura a gente sabe que é 4. Então, quem vai ser o volume? 6 raiz de 3 vezes 4, 4 raiz de 3. Resposta certa, letra C. Olha essa última questão aí da lista, que é da UERJ de 2011. Ela é uma questão bem grande, então a gente tem que prestar bastante atenção em como resolvê-la. Ela diz o seguinte: a embalagem de papelão de um determinado chocolate, representado na figura abaixo, tem a forma de um prisma pentagonal reto. O que isso significa, gente? Prisma, ele tem duas bases idênticas e paralelas, e essas faces são chamadas de base, são pentágonos. E reto é porque a aresta lateral forma ângulo reto com a aresta da base. E essa aresta lateral, que também é a altura, vai medir 5 centímetros. Então, já vou escrever isso aqui. A minha altura aqui é 5 centímetros. Tá? Em relação ao prisma, considere: cada um dos ângulos A, B, C e D da base superior mede 120 graus.
as arestas AB, BC e CD medem 10 centímetros cada. E considere ainda que a embalagem custa R$ 10 por metro quadrado. Então, olha aqui. Isso aqui eu já sei que eu vou trabalhar com área, né? E que raiz de 3 é igual a 1,73. Na confecção de uma dessas embalagens, o valor gasto somente com papelão é aproximadamente igual a... Bom, o papelão ele cobre a caixa toda, não é? E ele cobre uma área. Então, o que eu quero aí? Eu quero a área total. E eu aprendi lá nos vídeos de explicação que a área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Eu também aprendi que a área lateral é o perímetro da base vezes a altura. Então, de qualquer forma, eu preciso saber as medidas aí na base. O que ele disse para a gente? Vamos lá. A minha base está aqui, é um pentágono, beleza? Ele disse que cada um dos ângulos A, B, C e D mede 120. Então, aqui, ó, 120. Aqui, 120 graus, lá em cima também, né? Aqui, 120 graus também. E o último ângulo aqui também mede 120. Não vou colocar ele agora aí, tá? Ele é... O que ele me disse mais também? Que as arestas AB, BC e CD medem 10 centímetros. Então, AB é essa daqui, né? 10 centímetros. BC é essa daqui, 10 centímetros. CD é essa daqui, 10 centímetros. Aí você fala assim, ah, Antônio, mas esse lado aqui parece menor do que esse. Não confia na figura, confia nos dados que ele te deu. Se ele está dizendo que é todo mundo 10 centímetros, é todo mundo 10 centímetros, tem todo mundo a mesma medida, tá? Eu consigo achar esses outros lados do pentágono para calcular o perímetro e, consequentemente, a área? Sim, porém eu preciso dividir esse pentágono. Eu vou dividir ele em um trapézio e um triângulo, ok? Esse trapézio aí de cima, gente, ele virou um trapézio isósceles, não virou? Trapézio isósceles, por quê? Porque ele tem os dois lados não paralelos iguais, certo? Agora vamos pensar aqui juntos. Se ele é um trapézio isósceles, o que aconteceu aqui? Olha, esse 120 não é mais 120 aqui. Por quê? Porque a soma dos ângulos, isso eu expliquei lá no vídeo de trapézio, a soma dos ângulos não paralelos, não na mesma base, né, do trapézio, tem que dar 180 graus. Então, se eu já tenho 120 aqui, eu tenho 60 aqui. Vai ficar 60 para um lado e, como era 120, vai ficar 60 para o outro também, certo? A mesma coisa aqui, 60 para um lado, 60 para o outro. Então, repara, o meu triângulo que eu formei aqui embaixo, ele tem dois ângulos iguais a 60, né? E a soma dos ângulos tem que dar 180. Então, aqui também é 60. Esse meu triângulo é um triângulo equilátero. Então, para eu saber quanto mede esse lado aqui, eu preciso primeiro saber quanto mede o azul. E tem como eu calcular quanto mede o azul? Tem sim. Por quê? Tem como? Porque eu vou traçar aqui, ó, a altura desse trapézio e ela vai me formar um triângulo retângulo aqui. E eu calculando esse valorzinho aqui de x, ó, ele vai ser igual aqui. E o meu lado azul vai ser 10, porque aqui fechou um retângulo, né? Mais x, mais x.
Então, vamos calcular esse x? Olha para cá, triângulo retângulo com ângulo de referência. Lá naquele vídeo de mapa mental, triângulo retângulo com ângulo de referência é trigonometria básica. Aquela nossa palavrinha-chave, só que à toa. Olha para cá. O ângulo reto está para cá, o 10 é a hipotenusa. O ângulo de 60 está para o outro lado, então aqui é oposto. O x é cateto adjacente. Oposto não. Adjacente com hipotenusa, cosseno. Cosseno de 60 é x sobre 10. Cosseno de 60, pela tabelinha, é meio. Multiplicando cruzado aqui, ó, 2x igual a 10, x igual a 5. Então, quem vai medir aqui o lado azul? Vai ser 5 mais 10 mais 5. Então, eu vou ter 20 como lado do triângulo. 20. Porque esse triângulo é um triângulo equilátero, a gente falou já, né? Agora, vamos lá. 20 é o meu lado do triângulo equilátero, então eu já tenho todos os lados do pentágono, já posso calcular o perímetro. A área lateral é perímetro da base vezes altura. Então, a área lateral vai ser 20 mais 20 mais 10 mais 10 mais 10 vezes 5, que é a altura do prisma. 20 mais 20, 40, mais 10, 50, mais 10, 60, mais 10, 70. 70 vezes 5, 350. É a minha área lateral, ok? Para a área da base, hein? Como é que eu vou fazer? Eu poderia simplesmente calcular a altura aqui do trapézio, fazer a área do trapézio mais a área do triângulo. Só que aqui eu vou fazer uma parada diferente. Então, deixa eu apagar toda essa tinta aqui. Eu aprendi que aqui é 20, né? E que aqui é 10. Que esse ângulo aqui é de 120. Certo? Então, se eu fechar aqui, ó, e continuar para cá, aqui é 60, aqui também é 60. Então, eu fechei de novo um triângulo equilátero de lado 10. Então, eu tenho um triângulo equilátero aqui imaginário de lado 10, tanto de um lado quanto do outro. E eu tenho um triângulo inteiro, também equilátero, de lado 30. Então, a área desse pentágono vai ser a área do triângulo equilátero de lado 30, porque olha aqui, 10 mais 20, menos 2 triângulos equiláteros de lado 10. Então, vai ficar 30 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Lembrando que a área do triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, vai ficar 30 ao quadrado raiz de 3 sobre 4, menos 2 vezes, porque são 2 triângulos, 10 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Triângulos equiláteros de lado 10. 30 ao quadrado, 900, certo? 10 ao quadrado, 100. 2 vezes 100, 200. Então, 900 raiz de 3 sobre 4, menos 200 raiz de 3 sobre 4. 900 menos 200, 700. 700 raiz de 3 sobre 4. 700 dividido por 4, 175 raiz de 3. Como ele manda usar a raiz de 3 como 1,73, eu vou multiplicar 175 por 1,73. Isso vai dar 302,75. Essa é a área da base. Então, achei a área lateral? Achei. Achei a área da base? Achei. Quem vai ser a área total? Vai ser a área lateral, 350, mais 2 vezes a área da base, 302,75. 2 vezes 302,75, 605,5. Somando com os 350, 955,5 centímetros quadrados. Só que ele me deu o preço por metro quadrado, né? Então, eu vou ter que andar
Centímetro para metro seriam 2 casas. Como está ao quadrado, eu vou andar 4 casas para frente. Então, isso vai dar 0,09555 metros quadrados. Como o preço é R$ 10 por metro, 10 vezes 0,09555, 95 centavos. Resposta certa, letra B. Bom, pessoal, foi isso aí. Espero que vocês tenham gostado, aprendido bastante. Não se esqueçam de sempre que estudar, tiver dúvidas, colocar aqui. Muito obrigado, pessoal. Valeu mesmo. Bons estudos.